admiro naquilo que é o seu pensamento e aquilo que ele representa enquanto um cientista português transformador da nossa realidade. E eu estava aqui exatamente agora a pousar a minha caneta, os meus apontamentos, o meu caderno e esta geringonça, não é? Portanto, o meu microcomputador portátil que, por acaso, tem também aqui agentes conversacionais e que me permite, de certa forma, ir reconstruindo o meu pensamento relativamente àquilo que poderia ser até a minha própria apresentação. Mas há uma coisa que para mim é muito clara sempre, é que estamos a falar sobretudo de assistentes e estamos a falar daquilo que possa assistir aquilo que é o trabalho humano. E, portanto, nessa perspectiva, eu tenho sempre presente que é necessário ter espírito crítico e estar muito atento àquilo que é a informação, e eu gostaria de sublinhar este aspecto, daquilo que é a informação e não o conhecimento que estes agentes conversacionais nos trazem. Deixem-me dizer outra coisa que eu acho que é importante. Aquilo que eu vos venho falar tem exatamente a ver com uma perspectiva de nós pensarmos uma educação digital ecológica. Não instrumental, mas sobretudo ecológica, na perspectiva daquilo que é a existência de diferentes territórios e daquilo que é os atores que habitam esses territórios, que habitam essas redes e que dialogam, que interagem e que se influenciam uns aos outros. E, portanto, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu não vou citar muitos educadores, mas vou citar, eventualmente, filósofos, antropólogos, sociólogos, para percebermos exatamente que estamos numa perspectiva verdadeiramente ecológica e que a educação e a escola e as instituições educativas têm que se ajustar a esta dimensão ecossistémica que me parece que é extremamente importante. Eu tenho aqui um subtítulo que tem exatamente a fazer com a necessidade de fazer um reset à educação e àquilo que é o treino, a capacitação dos professores, neste caso, para esta era digital. E atenção, isto não é uma frase minha, é uma frase, é um subtítulo do Plano de Educação Digital da Comissão Europeia. E, portanto, mas eu acho extremamente importante exatamente perceber que nós temos que fazer aqui reinterpretar e reinventar a própria educação, porque temos, obviamente, aqui territórios diferentes e territórios que se articulam. E, portanto, muito nesta perspectiva, e deixem-me dizer-vos exatamente que eu já fiz aqui, desde o início da tarde, 3 mudanças à minha apresentação. Porque nós estamos sempre em constante transformação e o nosso pensamento vai-se ajustando à própria realidade. E aquilo que eu fiz foi exatamente há pouco utilizar, eu tenho mais do que um assistente virtual, porque eu sou desconfiado, muito desconfiado, e portanto eu tenho o ChatGPT, versão gratuita, tenho o Copilot e posso eventualmente ainda ter um terceiro. Exatamente para quê? Para fazer uma triangulação da informação com aquilo que é o meu power humano e perceber exatamente que aqueles são assistentes que estão e que devem potenciar aquilo que é o meu pensamento humano. E, nesta perspectiva, eu até perguntei quais os autores é que eu deveria abordar numa perspectiva de educação digital ecológica. E um dos autores que eu tenho uma admiração bastante grande tem exatamente a ver com um antropólogo, com o Bruno Latour, que desenvolveu uma teoria, a teoria do ator-rede. E estamos a falar de uma teoria do século XX. E é muito interessante porquê? Porque ele fala exatamente naquilo que é uma realidade que nós temos híbrida. E atenção, não estou a falar de ensino híbrido, não estou a falar de modelos híbridos, estou a falar naquilo que é uma realidade híbrida, exatamente todas estas configurações onde nós conseguimos estar aqui corporalmente e fisicamente, mas a nossa mente, através, tanto conectada à rede, através das geringonças, conseguem estar conectados a outra parte do mundo. Isto é hibridismo, isto é ser fluido e haver uma liquidez na própria sociedade. E, portanto, a esse nível, deixem-me dizer-vos que o Bruno Latour dizia exatamente que nós temos esta teoria onde existe uma rede, teoria ator-rede, existe uma rede onde nós comunicamos e onde interagimos e existem atores humanos e atores não humanos.
E naquela altura, obviamente, ele já pensava na inteligência artificial, não pensava nesta dimensão e nesta geração de inteligência artificial generativa que está mais próxima de nós atualmente. E, portanto, muito nessa perspectiva, ele diz exatamente que existe esta ação direta dos atores humanos que nos vão transformando e que vão moldando as nossas opiniões. E, portanto, estar a dizer que a inteligência artificial ou os atores não humanos, não estou a falar de ciborgues, atores não humanos, não são apenas ferramentas e não sair de uma visão do tal homo mecânicos que falamos aqui ou de uma visão instrumental é verdadeiramente perigoso. Porque nós, nesta perspectiva ecológica, temos que encarar exatamente como atores não humanos que dialogam connosco, que nos influenciam, que moldam o pensamento e, eventualmente, transformam o mundo, se não houver, efetivamente, espírito crítico sobre aquilo que é dito. Dou-vos um exemplo muito concreto. Os algoritmos que nós, nas redes sociais, digitais, temos constantemente ao nosso lado e que nos vão influenciando porque nos vão dando a informação que consideram que nós queremos ver através das consultas que nós vamos ver de forma cíclica. E se não houver uma consciência desta situação, eles vão nos moldando tudo aquilo que nós queremos fazer, do ponto de vista, seja da literatura, do cinema, da música, acabam por nos moldar porque dão-nos apenas um quadro, uma tal caixa fechada, que vai moldar o nosso pensamento. E se nós não tivermos consciência disso, e eventualmente não os enganarmos, e eu costumo enganá-lo com alguma facilidade porque meto lá música, eventualmente clássica, e de repente meto punk rock e depois meto música eletrónica, ele fica sem saber muito bem aquilo que eu gosto. E, portanto, vai dizer que eu tenho um gosto muito eclético. E há uma coisa muito interessante, e isso não há dúvida, ele alucina muito. E por isso daí nós termos esta consciência de que, efetivamente, de facto, tudo aquilo que ali está, sobretudo, por exemplo, desta lógica das referências bibliográficas, da autoria, eu também já tive o mesmo problema, porque, efetivamente, nunca pensei que tinha um currículo tão extenso como aquele que a inteligência artificial me atribuiu e que o ChatGPT me atribuiu, e, portanto, poderia-me ter facilitado até a minha progressão na carreira se tivessem visto o meu currículo desta dimensão. Mas deixa-me então fazer aqui agora uma ligação, que já andei um bocadinho a divagar sobre alguns destes conceitos, mas dizer-vos que eu vou tentar fazer uma abordagem diferente do professor Carlos Filhais, obviamente muito mais naquilo que é uma perspectiva pedagógica, muito centrada na questão daquilo que é a docência. Eu diria, não sei exatamente o que é que isso hoje é, mas dentro de uma sala de aula, que pode ser uma sala de aula digital, pode ser uma sala de aula na zona biológica, na zona da realidade virtual, da realidade do metaverso, ou seja, das realidades virtuais tridimensionais, porque isto está cá, isto faz parte desta dimensão ecológica e, portanto, este relatório é bom para nos dar esta perspectiva e eu gostei exatamente de o ler na diagonal, obviamente, porque há uma coisa também que agora eu tenho feito, é raramente, e isto é um problema associado à rapidez da nossa sociedade, raramente leio livros completos e leio muito na diagonal e depois uso o meu assistente virtual, eventualmente, para me ajudar a fazer síntese daqueles que são os aspectos essenciais dessa obra. Não estou a dizer que é positivo ou negativo, mas tem a ver exatamente com a aceleração e com a própria necessidade que nós temos de ir tendo mais informação. Mas deixem-me dizer-vos que parece-me que há aqui, neste relatório, esta ideia muito interessante de perceber que não existe um único caminho para o futuro, mas muitos. E, portanto, a esse nível, nós estamos, sobretudo, hoje aqui a discutir isto que está a acontecer no presente. Eu, de facto, não tenho um oráculo para me dizer o que é que vai acontecer no futuro, mas percebendo exatamente o que é que está a acontecer neste momento, podemos perspectivar aquilo que podem ser diferentes caminhos, onde nós temos um papel fundamental na definição desses caminhos. Convém, efetivamente, sublinhar este aspecto. A definição do caminho ou dos caminhos tem exatamente a ver com decisões dos próprios humanos. E, por isso, eles referem exatamente a necessidade de uma reorganização dos ambientes e cenários de aprendizagem formais e informais. O que quer dizer, logo a priori, que existem ambientes construídos
para nós adquirirmos conhecimento. E existem outros ambientes que, naturalmente, nós nos apropriamos para construir também o conhecimento. Não é preciso, e nós sabemos isso, que hoje, através das redes sociais digitais, não aprendemos apenas na escola. Isso, efetivamente, não acontece porque, obviamente, as redes sociais digitais e esta abertura faz com que os nossos estudantes possam, eventualmente, fazer aquele cruzamento da informação e, em tempo real, até perceber se o professor está a dizer alguma coisa que, eventualmente, possa não ser verdade. E cá está, depende de onde é que vão consultar, se a fontes científicas fidedignas ou se vão a um assistente virtual que pode, eventualmente, não ter exatamente essas mesmas fontes. Eu há pouco, quando estava a fazer a presidência da mesa ou a mediação, falei exatamente num documento que me parece muito interessante para nós fazermos uma leitura mais ou menos aprofundada, que é o capítulo 7, que fala exatamente na educação em diferentes espaços e tempos e que nos convida a reimaginar os nossos futuros juntos. E vejam bem que, de certa forma, esta dimensão híbrida aparece aqui, bem presente, porque diz-nos o quê? Que os ecossistemas educacionais saudáveis conectam locais de aprendizagem naturais, construídos e virtuais. Exatamente aquilo que eu diria, em territórios no plural, de perceber, e atenção, não sou eu que o estou a dizer, e não foi o Copilot que me disse, está escrito no relatório da educação da Unesco, portanto, por cientistas e por educadores, que consideram que é extremamente importante, aqui, de certa forma, articular estes territórios entre aquilo que é a natureza, entre aquilo que é a construção humana no território físico e aquilo que são os ambientes virtuais de aprendizagem. Mas vejam bem que, ao mesmo tempo que eles nos convidam a construir o conhecimento nos diferentes territórios, dizem que nós temos que valorizar melhor a biosfera como um espaço de aprendizagem. O que quer dizer que nós devemos continuar a apostar no espaço matriz da nossa existência física, na biosfera. Não devemos ignorar a existência dos ambientes virtuais e digitais, porque eles fazem parte exatamente desta realidade híbrida que o Bruno Latour fala. E, portanto, é isto. Por um lado, se devemos valorizar a biosfera, não podemos ignorar que os espaços digitais fazem parte integrante dos ecossistemas educacionais. E, portanto, vejam bem, também não fui eu que inventei o termo, mas, mais uma vez, a perspectiva ecológica está aqui presente quando se fala em ecossistemas educacionais. Portanto, os ecossistemas implicam ambientes no plural e este parece-me ser outro aspecto importante. Vejam bem também, e é isto que orienta as políticas educativas do ponto de vista da educação digital em Portugal, porque é um documento da Comissão Europeia que nos diz também, vejam bem, que é necessário criar ecossistemas, promover o desenvolvimento de um ecossistema de educação digital altamente eficaz e reforçar as competências e aptidões digitais para a transformação digital. Portanto, vejam bem o alinhamento entre um relatório universal e aquilo que é um plano de educação digital que surge durante a pandemia e que mostra claramente aquilo que é a necessidade de nós pensarmos numa educação que se enriquece com o digital, que se enriquece com a conectividade e que precisa que os professores desenvolvam competências específicas para trabalhar nesta realidade híbrida. E, portanto, aquilo que é interessante agora perceber é que tipo de competências são estas. E não estamos a falar a mim. Interessa-me pouco ter competências técnicas e instrumentais sobre a tecnologia. A mim interessa-me particularmente perceber que competências é que eu devo desenvolver para habitar os espaços digitais. Como é que eu comunico nos espaços digitais? Como é que eu interajo nos espaços digitais? Como é que eu desenvolvo modelos pedagógicos para habitar esses espaços digitais? Porque é isso que eu preciso e de saber que modelos é que vão desenvolver. Eu não preciso perceber como é que aquela tecnologia funciona, digamos assim, no seu interior. E preciso que alguém esteja comigo numa lógica interdisciplinar a ajudar a desenvolver aquilo que possa ser essa dimensão. E, portanto, obviamente, que aquilo também que é importante percebermos é exatamente esta dimensão tecnológica e vejam bem que este professor
é um filósofo e é um dos que mais me tem inspirado ultimamente, exatamente por esta adequação a esta realidade. Chama-se Luciano Floridi, é filósofo, e aquilo que vocês estão aqui a ver não tem uma relação direta com a educação, porque não é esse, digamos assim, a sua área de pesquisa, mas vejam bem aquilo que até agora eu disse e aquilo que aqui aparece destas novas ecologias interativas que contemplam algoritmos, softwares, pessoas, territórios, ambientes para o desenvolvimento de ações e diálogos por meio da comunicação e interação irrestritas. É isto que, de certa forma, nós temos que fazer nas instituições educativas, é construir novas ecologias interativas, percebendo exatamente a existência de inteligência humana, de inteligência artificial, de percebermos quem são os atores humanos, que não há dúvida, e como é que os atores não humanos podem ser envolvidos. E essa definição do envolvimento dos atores não humanos, somos nós humanos que definimos onde é que eles se enquadram ou devemos enquadrar nestas ecologias interativas. E ele aqui, o título do livro, e atenção, um livro com 11 anos, ele fala de como é que a infosfera está a transformar a nossa realidade. E, portanto, aquela dimensão que eu vos disse, por um lado temos a biosfera, por outro lado temos a infosfera, que é a esfera da informação. Não é a esfera do conhecimento, é a esfera onde está um dilúvio de informação que nós, enquanto professores, temos que ser curadores dessa mesma informação e transformá-la em conhecimento. E, portanto, ele aqui discute exatamente aquela perspectiva que eu vos trago. É como é que as tecnologias se transformaram em forças transformadoras da nossa realidade. Não estamos a falar em ferramentas, nem chaves de fendas, nem martelos. Estamos a falar em forças ambientais transformadoras com atores não humanos, com agentes conversacionais. Há autores que dizem, inclusive, nós não estamos na era dos artefactos, estamos na era dos agentes e temos que os encarar assim. O professor Carlos do Fiolhais também disse isso, estamos desta questão da agência. É fundamental nós percebermos que eles são agentes transformadores. E se nós formos passivos, mais eles transformam a realidade no sentido que eventualmente lhes interessa. E, portanto, por isso é que eu disse que tem, para além da valorização da biosfera que é ali referida, é importante, cada vez mais, apostar no investimento da inteligência humana e não na estupidificação humana. Desta passividade, porque uma coisa é usar um assistente virtual, outra coisa é utilizar um assistente para substituição. E isso é que é verdadeiramente perigoso se nós não pensarmos exatamente que estamos a falar de um músculo, como no músculo do corpo. Se nós não treinamos o músculo cognitivo vai entrar em falência. Vocês utilizem sempre o elevador e utilizem as escadas rolantes, vão ver o vosso músculo, o quadríceps e o gêmeo a definhar, até não conseguirem andar. Se não treinarem o músculo cognitivo e tiverem a pedir planificações ao ChatGPT, se pedirem como é que desenvolvem aquela atividade de aprendizagem constantemente e que não fazem uma intervenção sobre isso, passado algum tempo não vão saber fazer uma planificação. E isto é grave se pensarmos exatamente nos nossos estudantes e na responsabilidade que nós temos enquanto professores de pensar exatamente naquilo que é o desenvolvimento destas competências transversais, daquilo que é a importância do espírito crítico, da importância que é a criatividade, daquilo que é a capacidade de resolução de problemas. E, portanto, temos que arranjar soluções para que estas competências sejam cada vez mais desenvolvidas para continuarmos a privilegiar a agência humana, como alguns documentos internacionais nos dizem. Deixem-me dizer-vos também, esta é uma obra muito recente que eu recomendo vivamente a sua leitura, que é outra obra do professor Luciano Floridi, que fala-nos exatamente nestas questões éticas da inteligência artificial. E vejam bem o que é que ele diz. Vivemos on life. Não é engano. Nós vivemos ligados à vida. Não é a questão do offline e do online, de fazer uma separação. Não, eu sou um professor online ou sou um professor offline. Isso não existe. Existem professores que se ligam na vida e conectam-se nos diferentes espaços da vida. E a pandemia, obviamente, tornou isto mais presente. A dimensão online estava, digamos assim, escondida, estava submersa e veio à superfície. E, portanto, aquilo que nós temos que pensar exatamente é que nós temos aqui uma realidade diferente. E vejam esta frase. Eu não concordo completamente com ela, mas acho-a muito interessante. Na emergência de desenvolver um projeto humano baseado no casamento entre o verde de todos os nossos ambientes
e o azul de todas as nossas tecnologias. Portanto, o azul, os bits e os dados representados pelo azul e os nossos ambientes biológicos representados pelo verde. Eu diria que temos aqui o laranja do tijolo e que temos o cinzento também do cimento da construção destes edifícios onde nós estamos agora. E, portanto, acho que esse é importante. E vejam bem uma das frases para mim que é também chave que ele coloca. Não há limite para a IA a não ser a criatividade humana. E daí, claramente, aqui a necessidade de investir nesta criatividade humana que me faz, eventualmente, ter um plano para vir aqui falar convosco, mas que deito o plano todo abaixo se eu faço uma leitura do contexto, se faço um scanner do meu olho e vejo que não me interessa nada daquilo que eu preparei. Não é? E, portanto, nós temos de ter essa capacidade de nos reinventar e perceber que o power não está na tecnologia. O power está na dimensão humana. E, portanto, eu nunca me esqueço de um orador que disse, e, portanto, aí nós podemos questionar, não vou estar a dizer o nome do orador, que ele pergunta, a pessoa da organização perguntava se ele não tinha PowerPoint. E o que ele diz foi, não, eu não preciso o power está em mim. E, portanto, aqui a questão, e eu não tenho nada contra isso, só que nós acho que devemos ter gasóleo aditivado ou ter algo que aditive aquilo que é o nosso poder humano. E a tecnologia tem que funcionar sempre nessa perspectiva. A tecnologia vem para melhorar ou para enriquecer. Se é para empobrecer, não utilizem tecnologia. E, portanto, é muito nesta perspectiva que o digital tem sempre que ser utilizado. Enriquecimento, potência, trazer melhoria ao processo. Não traz, não vale a pena estar a repetir ou usar para substituir se vamos perder o tal power. E, portanto, é este livro aqui que me influenciou também, o On Life Manifesto, publicado em 2012 por uma série de pensadores também europeus, que fala exatamente nessa perspectiva de acabar com essa bipolarização entre o offline e o online. Portanto, é tudo orgânico, digamos assim, tudo está conectado e tudo está ligado, e isso é que é fundamental, e que eu e uns colegas também acabámos por fazer uma série de publicações relativas a esta ideia dos desafios contemporâneos da emergência da educação on-life. Porque o Luciano Floridi e os colaboradores falaram numa sociedade on-life. O que nós fizemos foi um exercício de pensar uma educação on-life, também ligada na vida, exatamente pensando nestas questões que aqui aparecem, na evolução das tecnologias digitais inteligentes, baseadas na IA, e das tecnologias imersivas, da realidade virtual, da realidade aumentada, que levam a educação claramente para um novo patamar de hibridização. O professor Carlos Filhais também disse que isto não tinha nada de novidade. É verdade, nós exageramos na palavra inovação. Eu acho que nós estamos a passar por um período de renascimento digital, do ponto de vista de que esta realidade aumentada ou estes cenários virtuais tridimensionais já existem há muito tempo e a inteligência artificial também já existe há bastante tempo. Agora, ela está a ter uma potência diferente e está a chegar a quase todos os professores nas organizações onde efetivamente estão a dar essas condições, e isso é um aspecto fundamental. Eu estou aqui num processo de aceleração, como vocês veem, para tentar, eu sei que isto para os tradutores é uma situação muito complicada estar a fazer a tradução do que eu estou a dizer, mas queria também deixar-vos aqui isto que foi definido no Conselho da Europa e 4 pontos que me parecem extremamente importantes, que tem exatamente a ver com a definição de um referencial político para regulamentar o uso da IA generativa. E, portanto, o primeiro que tem exatamente a ver com o tomar medidas para promover a conectividade universal e as competências digitais a fim de reduzir as barreiras ao acesso equitativo e inclusivo a aplicações de IA. Ou seja, tem que haver inclusão. Nós não podemos ter pessoas com acesso, e aqui estou a falar do acesso, de acesso ao ChatGPT, ao Gemini, ao Copilot, e outros não terem. Isto vai criar uma barreira e um distanciamento entre aqueles que apenas navegam na realidade analógica e aqueles que andam nos ambientes virtuais e que utilizam assistentes virtuais poderosos, gravíssimo. E, portanto, isso claramente esta ideia da inclusão acaba por ser fundamental. E depois vejam bem o segundo aspecto, a proteção da agência humana. Portanto, não fiquem com a ideia que eu estou a endeusar o digital, pelo contrário, nem a diabolizar, mas perceber que é preciso promover a agência humana. E como é que isto se faz? Garantir interação social suficiente, exposição adequada e produção criativa feita por humanos e evitar que os estudantes se tornem viciados
e dependentes da IA generativa. Estão a ver? Ou seja, nós só conseguimos fazer isto se os colocarmos a interagir socialmente, se houver modelos interativos, modelos colaborativos, modelos de presencialidade social, modelos de presencialidade cognitiva, como dizia o professor Jacinto também, a dizer os modelos que promovem essa colaboração. Está aqui. Portanto, a resposta é, claramente, modelos interativos entre atores humanos com apoio de atores não humanos. E, portanto, aqui definir exatamente quem está à frente. E por isso é preciso fazer o quê? Desenvolver a capacidade dos professores para o uso adequado da inteligência artificial generativa. É muito importante nós fazermos e termos essas competências para trabalharmos não só naquilo que é o nosso processo educativo, mas para ajudarmos os estudantes a trabalhar com essas tecnologias cognitivas ou essas tecnologias de inteligência artificial. E o último, desenvolver competências em IA, incluindo habilidades relacionadas à IA generativa para os estudantes. E, portanto, se por um lado temos os professores, por outro lado temos os estudantes, isto tem que estar claramente ligado. E vejam bem o que diz aqui, só queria ali sublinhar aquele aspecto, temos que evitar, é uma recomendação, não é uma obrigação, agora há umas proibições em Portugal sobre telemóveis e outras coisas, mas isso é outra questão, mas aqui diz que nós temos que evitar as pedagogias pobres automáticas, ou seja, as instrucionistas, aquelas que não promovem a interação social. Porque se nós não promovermos isso, os sistemas digitais, os Massive Open Online Courses, aqueles cursos que são construídos com base no digital, claramente vão ocupar um espaço que é do ator humano. E, portanto, temos que claramente evitar estes modelos muito, às vezes, transmissivos, e muito, digamos assim, instrucionistas que limitam essa mesma interação 2 humana. minutos, Sr. Professor. Quanto? 2. 2 minutos. Portanto, olha, vou fazer um exercício aqui, dá-me um extra, está bem? Só um extra, ou 2. Para vos dizer exatamente aqui, então, isto eram as pedagogias que eu vos estava a dizer que efetivamente podem promover, digamos assim, essa agência humana. Convido-vos também a ler estas publicações sobre inovação pedagógica da Open University inglesa, que faz um exercício muito interessante de perspectivar exatamente quais são as pedagogias mais importantes naquilo que é esta sociedade contemporânea. Vejam a novidade, que não é nenhuma. Pedagogias relacionais, não vejo aqui grande novidade. Agora, há aqui uma coisa muito interessante. Uma delas é aprender em conversação com a inteligência artificial generativa. Vocês recuem até, não é Sócrates, o nosso Sócrates português, mas recuem até àquilo que é a antiguidade clássica e pensem exatamente como é que se ensinava no período clássico, como é que era a maiêutica socrática. De uma questão colocada pelo discípulo, o mestre colocava outra questão. Portanto, o que nós fazemos muitas vezes, e o que eu faço com o Copilot, é fazer-lhe uma questão e ele responde-me e eu faço outro prompt e ele responde-me e eu faço outro pronto. Ou seja, eu aprendo em diálogo e vou refinando e vou aperfeiçoando até conseguir ter aquele texto que eu quero. Mas porquê? Porque há um diálogo entre o ator humano e não humano. Se vocês ficarem satisfeitas com a primeira resposta, eventualmente não sabem o que é que estão a fazer e é o que tem acontecido muito com os estudantes, fazem uma questão, eventualmente mal feita, ele responde, copy, paste e envia para o professor. E, portanto, aí claramente temos um problema que não tem a ver com isto que estamos aqui a falar. Portanto, depois, obviamente, aqui nós podemos ter outros agentes. Dizer-vos, por exemplo, eu trazia esta imagem só para vocês verem e eu acho que é muito interessante. Vejam esta imagem e vejam esta imagem que vocês têm desse lado. Isto não tem nada de inovação. Porque isto é, eventualmente, uma pedagogia transmissiva como aquilo que eu estou aqui a fazer, unidirecional. E, portanto, isto não é inovação pedagógica. Isto é mudar de formato, de um formato físico para um formato digital e criar uns avatares e colocar lá os estudantes quietos e sentados nas cadeiras e eu, eventualmente, como professor, também com um avatar a falar com eles. Portanto, cá está. Não é o digital que faz a diferença. É a abordagem pedagógica que faz, independentemente do formato. Portanto, eu consigo ser um professor que usa uma pedagogia relacional aqui e ali.
na biosfera e na infosfera. Portanto, não é o território que faz a diferença. Não me venham dizer que um professor depois, só que a educação à distância não tem valor, ou que a educação presencial é que é muito boa. Porque não é o território que faz a diferença, somos nós, agência humana. Sou eu, aqui ou aqui. Isso é que nós temos que ter noção. E por isso é fundamental nós também percebermos exatamente que temos que ter pedagogias e metodologias no plural. Aqui tem uma imagem que nos remete para as diferentes pedagogias possíveis de acordo com aquilo que tem sido o trabalho de algumas organizações internacionais. E queria terminar, deixe-me só falar neste referencial que nós desenvolvemos. E, portanto, queríamos fazer aqui um desafio, como fez o professor Jacinto Jardim, que a Comissão Europeia, em 2017, lançou um referencial de competências digitais docentes. E, portanto, ela aparece aqui estruturada, digamos assim, em 4 áreas, ou melhor, em 3 áreas em 6 áreas e 3 dimensões. E o que nós fizemos, e está aqui a professora Sara também, que me acompanhou neste desafio, e com outros colegas do Brasil, e nós fizemos uma espécie, pensando no resetting, nós fizemos um reloaded deste referencial. E, portanto, o que nós incorporamos aqui, porquê? Porque vimos no referencial inicial que não foi contemplada a questão da educação nos ambientes virtuais, que não foi contemplada a questão da educação aberta, que já falámos aqui várias vezes, e a questão da inteligência artificial, e que se enquadrava aqui, e que vocês veem que nós acrescentámos 10 competências novas para perceber exatamente, para nos ajustar a esta realidade e que competências é que nós devemos ter. E, portanto, temos, por exemplo, uma das dimensões é como é que nós podemos desenvolver processos de avaliação com inteligência artificial. Outra é como é que criamos recursos com IA. Como é que nós desenvolvemos processos de ensino-aprendizagem com IA. E aqui o que nós fazemos é, utilizando a taxonomia de Bloom, é vocês dizerem se trabalham, se desenvolvem processos de avaliação com IA, se desenvolvem esporadicamente, se desenvolvem várias vezes, ou seja, é um questionário de autoperceção daquilo que vocês sabem ou não sabem, ou são competentes ou incompetentes, ou têm capacidades e incapacidades. E, portanto, como a professor Jacinto Jardim, cá está, eu fiz isto há bocado, ele teve uma excelente ideia, portanto, é um homem inspirador, de, eventualmente, se vocês quiserem, e nós agradecemos, não é para responder agora, mas pelo menos abram o QR Code e depois respondam a este questionário e dizer-vos uma coisa, aquilo que nós temos feito, já fizemos isto em Portugal, já fizemos isto em vários estados também do Brasil, e aquilo que nós fazemos, isto é interessante porquê? Porque vai-vos mostrar, de acordo com as vossas percepções, as vossas, digamos assim, os vossos níveis de proeficiência digital nas diferentes áreas. E em função desse diagnóstico, nós desenvolvermos uma formação à medida, um fato próprio, porque são vocês que nos estão a dizer que têm níveis de proeficiência baixo naquela área, naquela e naquela, e optarem pelas formações que podem considerar mais interessantes. Eu tinha aqui os resultados de um diagnóstico piloto, mas não vale a pena, e dizer-vos também que nós temos depois estas formações todas preparadas, portanto, eventualmente no futuro, se vocês responderem a este questionário, eventualmente depois podemos ver em que áreas é que vocês têm mais limitações de acordo com o que vocês responderam, e em função disso desenvolver alguma formação e capacitação que pode inclusive ser gratuita, online, e portanto independentemente do país onde vocês estão, do momento onde estão, podem fazer na nossa plataforma com atenção que Cristiana, estas formações ainda não existem, são propostas que estão associadas a um referencial que nós estamos a desenvolver, mas que já estão eventualmente pensadas e desenhadas para isso. Peço muita desculpa pelo avanço, muito obrigado pela vossa atenção.